Oi pessoal, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje, embora eu esteja com esse sorriso no rosto, é sobre traumas que eu tive quando eu era modelo. Como se fossem traumas que eu carreguei pela minha vida. Alguns eu consegui tratar, alguns ainda não, mas que surgiram a partir dessa experiência como modelo. Vamos lá! Bom, gente, esse vídeo, claro que ele pode soar muito como ai meu Deus, que drama, coitada, olha que coisa que ela passou. E talvez seja drama, dependendo da sua realidade. Dentro da minha realidade foi algo significativo e que impactou diretamente a minha vida e o meu psicológico durante muitos anos, até hoje, na verdade. Então, pode ser que pra você seja um drama, o que pra mim foi também. O que pra mim foi realmente uma coisa importante, porque a forma com que eu encarei foi assim. Então, é difícil a gente julgar a dor do outro, né? Porque depende muito da realidade. Aí que entra a empatia, gente. Eu tô com a minha colinha, como sempre. Deixa eu tirar o salém daqui, porque senão ele vai me arranhar. Peraí. Vamos dar um oi pro pessoal. Vamos dar um oi pro pessoal, meu gatinho lindo de babai. Gente, o salém é muito lindo, né? Oh, meu Deus do céu. Como eu te amo. Vai dormir lá de novo. Bom, gente, eu vou olhar para baixo em alguns momentos para ver a minha colinha, tá? Que claro que eu fui lembrando e anotando antes de fazer o vídeo. A primeira coisa de todas, que eu já vou começar falando, é o que engloba praticamente todo o resto. Que é uma coisa que ainda tá em mim hoje. Eu tento trabalhar isso no meu psicológico, eu tentei tratar isso em terapia, mas é uma coisa que leva muito tempo, porque foi enraizada de uma forma muito persistente nessa época que eu era modelo. Bom, peraí, antes de eu falar, eu fui modelo dos 13 aos 18 anos, eu tenho 25 anos hoje, isso aconteceu no Japão, mais especificamente em Tóquio, e eu comecei muito cedo, sim, tem outros vídeos sobre isso no canal, eu vou tentar ir deixando nos cards no decorrer do vídeo pra vocês verem outros vídeos sobre esse assunto. São vídeos antigos, tá? Então, se eu irritar vocês, mouse aí. Então, o primeiro é nunca ser boa o bastante. Parece muito geral, parece que muita gente pode se sentir assim, mas isso aconteceu comigo de uma forma muito, assim, cruel, digamos assim. Porque quando você é modelo, todo mundo sempre fala, você já deve ter ouvido falar, que quem é modelo tá acostumado a ouvir muito mais não do que sim. E a gente é meio que preparado para isso, de certa forma, mas a preparação que acontece é só falar isso. O jeito que uma agência prepara é simplesmente falar, olha, você vai receber muito mais não do que sim. Acabou, é isso assim que eles preparam. E vamos considerar aqui que eu tinha 13 anos de idade. Uma pessoa com 13 anos de idade, você não pode esperar um tipo de maturidade para conseguir entender um não e um sim de uma forma tão leve assim, sabe? Não dá para exigir de uma menina de 13 anos de idade que isso não afete a autoestima dela. Então, afetou muito a minha. Até hoje, em muitos momentos eu me vejo, quando eu vou conversar com as pessoas, pode ser uma conversa informal, quando eu vou chegar num lugar, quando eu vou me vestir de um jeito, quando eu vou falar, principalmente quando eu vou falar, eu sempre acho que eu tô sendo ridícula, eu sempre acho que que eu tô falando rápido demais, que minha voz não tá legal, que sei lá, que alguma coisa não tá boa e que a pessoa não tá gostando. Então, em qualquer situação, eu sempre tô partindo do princípio de que não tá bom e de que não é o suficiente e que eu precisaria ter outra personalidade, fingir que eu sou de outro jeito, forçar uma coisa que eu não sou porque o que eu sou de verdade não é bom. Então, eu sei que é bem duro falar isso, gente, mas eu tô sendo bem sincera nesse vídeo. O segundo ponto já como eu falei, todos vão ser relacionados ao primeiro. Seria como se fosse uma dismorfia corporal. Eu até descobri que existe esse termo há um tempo e eu não tenho essa síndrome, eu não tenho essa doença, digamos assim. Mas é o termo que eu encontrei que se aproxima do que acontece comigo. Acontecia mais antigamente, hoje em dia nem tanto. E isso afeta muito a autoestima, que seria basicamente eu ser de uma forma e não me ver daquele jeito que eu sou de verdade, e sim de um jeito que eu imagino que eu seja. Então, agora nem tanto, porque eu trabalhei muito, muito, muito isso na minha cabeça. Mas quando eu era adolescente, antes dos 18 anos, que eu era modelo,
eu me via de uma forma completamente desfigurada, assim, tipo, eu me via muito pior, entre aspas, do que eu era. Então, quando eu colocava uma roupa, sempre achava que tava ridículo. Quando eu andava, eu achava que eu tava andando estranho. Quando eu colocava um salto, eu achava que eu tava ridícula com um salto alto, sendo baixinha. E vou falar de altura daqui a pouco também. Então, eu sempre via as coisas distorcido. Hoje em dia, eu aprendi a me amar muito, eu aprendi a valorizar a minha autoestima, a me amar do jeito que eu sou e a realmente gostar de mim, porque somos perfeitos, na verdade, eu sou perfeita, eu não tenho absolutamente nada de errado comigo, e beleza é relativo, então eu posso me achar linda, uma pessoa pode me achar feia e assim por diante. Então eu acho que a gente tem que gostar do que a gente vê no espelho, independente de qualquer coisa. Então eu aprendi a fazer isso, ao invés de só apontar os defeitos que eu considerava que eu tinha. Mas lembrando, gente, isso é cruel, porque não fui eu que coloquei isso na minha cabeça. Não foi natural que eu fui começando a pensar assim. As pessoas do meio da moda, pelo menos naquele meio que eu vivia, não tô falando que no Japão inteiro é assim, não tô falando que minha agência era horrível e não tô falando que no mundo inteiro o mundo da moda é assim. Mas o que eu vivi foi sempre apontar erros e defeitos que as pessoas consideravam defeitos, né, nas meninas. E às vezes nem falava isso pra mim, às vezes falava pra uma menina perto de mim e eu absorvia aquilo e falava, não, eu tenho que me preocupar com isso também. Então eu fui absorvendo isso e começando a apontar características corporais, físicas, como defeitos e me julgar, eu mesma me automutilar, digamos assim, por isso. Um exemplo de uma coisa que aconteceu, eu não vou falar o nome da agência nem nada, mas eu trabalhei numa agência uma vez, e aí a dona da agência, que na verdade eu saí da agência brigada com ela, ela me humilhou muito quando eu saí. Essa mulher, eu tava lá na agência e tinha uma outra menina junto comigo. Ela era mais baixa que eu, essa menina, mas ela era muito mais bonita. Tipo, eu achava ela mais bonita que eu. Ela era bem bonita mesmo. Só que eu sempre tive um tipo de corpo bem magro, aquele magro extremo, sabe? Naturalmente era assim, eu nunca fiz dieta pra nada. E ela era magra, muito magra, mas o tipo de corpo, a estrutura óssea e corporal dela era de uma mulher que ia ter um corpão quando ficasse mais velha. A gente era bem novinha, tinha menos de 18 anos. Então ela tinha uma estrutura de corpo que ela não era gorda, e se fosse, não teria problema nenhum, não é feio, mas a estrutura dela era diferente, né? Então dava pra ver que ela ia ter aquele corpão bonito, assim, quando ela ficasse mais velha e tal, quando ela encorpasse mesmo. E aí a dona da agência chamou ela falou que ela parecia uma porca, porque ela tinha coxa muito grossa e que ela tinha que fazer dieta e emagrecer, começar a fazer exercício, começar a correr. E ela falou que a menina parecia uma porca, que ela tava muito gorda e que ela não ia conseguir trabalho nenhum. Meu, aquilo foi tão duro, sabe? Eu nem lembro a reação da menina, mas aquilo me impactou de um jeito. Eu fiquei com muita raiva na hora, porque não precisa falar assim com ninguém. Ela era ótima, a menina era ótima. Talvez para os padrões que estavam sendo buscados na área que a gente estava, precisasse mudar uma coisa ou outra, mas não precisava de forma alguma ter falado desse jeito. Então aquilo, nossa, eu fiquei muito triste quando ela falou aquilo. E eu achei que representou muito bem a forma com que a autoestima de modelos ao meu redor era, assim, destruída sem piedade alguma, simplesmente porque a gente era vendido mesmo como um objeto, assim, como um manequim que só tava ali pra roupa estar em algum lugar, e não porque a gente era ser humano, entendeu? Uma coisa que não me afeta nem um pouco hoje em dia, mas que na época me deixava triste, era porque todo o trabalho que eu ia fazer, gente, isso aconteceu muitas vezes, assim, muitas. Pensa, em 5 anos, aconteceu muito, praticamente todas as vezes, todas, praticamente. Toda vez que eu sentava na cadeirinha lá da maquiagem e do cabelo pra começar a preparar, pra depois fazer as fotos, na hora que eu sentava lá, a primeira coisa que a maquiadora falava era: nossa, o seu rosto é muito pequeno, né? Ela sempre falava Kaochichai. Toda hora elas falavam isso. Aí chegava outra pessoa, nossa, como o rosto dela é pequeno. E eu nunca tinha parado pra pensar do meu rosto ser pequeno. Gente, deixa eu colocar vocês assim pra vocês tentarem ver. Tipo, é pequeno, tá? Meu rosto é pequeno. Eu acho. Depois que eu comecei a reparar, eu achei. Talvez as proporções aqui. Mas eu já fiz aquele mapa lá das proporções lá e meu rosto encaixou todo direitinho nas proporções.
E se fosse também, tipo, desproporcional, não tem problema nenhum. Mas pensa, 13 anos de idade, você acha que eu ia achar que não tem problema? Não, nossa, meu rosto é pequeno demais. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí isso na época me incomodou muito, eu comecei a achar que era um defeito, eu falava, nossa, tem esse defeito, né? Meu rosto é pequeno demais. Será que é por isso que eu não peguei o trabalho? Será que é por isso que isso? Enfim, viajava na maionese. Um dos que mais me impactou durante muitos e muitos e muitos anos, e que eu mais sofria, e eu rezava à noite, eu rezava para Deus à noite pra mudar isso, era a minha altura. Como eu já falei pra vocês, eu comecei a ser modelo com 13 anos, e 13 anos ainda é uma fase que você está em fase de crescimento. Então, quando eu chegava na agência, toda vez tinha que pesar, a primeira coisa que fazia era pesar e medir a altura, porque eu tava em fase de crescimento. Então, a intenção, né, era justamente quando eu fosse medir, que tivesse crescido pelo menos meio centímetro ou 1 centímetro, que crescesse. Só que mulheres, geralmente, quando a gente já menstruou, para de crescer, cresce muito pouco depois disso. Então eu percebi que eu menstruei com uns 12 anos, mais ou menos, então a partir dos 12 não teve uma grande diferença de crescimento, assim. E eu achava que ia ter. Então com 13 anos eu ainda tinha muita esperança de que com 15 eu ia chegar a 1,70 pelo menos. E assim, gente, eu sofria muito com isso. Eu pesquisava o método para crescer, eu descobri uma cirurgia na China que quebrava, acho que era os joelhos ou o fêmur, sei lá. Acho que era o fêmur. Quebrava o fêmur e colocava um espaçador no fêmur, das duas pernas, e aí você ficava mais alta. Gente, eu pesquisava coisas absurdas pra crescer. Eu já via, tipo, quiropraxia, que é aquele negócio que estrala o corpo. Eu já tinha visto que você aumenta 1 ou 2 centímetros, sei lá, se você faz aquilo do jeito certo, se você tava precisando mesmo daquilo. Enfim, eu pesquisava tudo pra crescer. Nunca fiz nada, mas eu pesquisava. Então, isso entrou na minha cabeça, eu ficava muito triste quando eu via que eu não crescia mais. A dona da agência, isso já era outra agência, ela falava assim, nossa, você não vai crescer mais? Nossa, você não cresceu nada desde a última vez, será que você não vai crescer mais? Então, aquilo me machucava muito e eu achava que eu era muito baixinha, porque eu sou baixinha, gente. Eu tenho 1,63 m. Na verdade, eu tenho a altura que eu tenho que ter. Não é baixo, não é alto, é a altura que eu tenho e hoje em dia eu acho ela ótima. E acho super normal, mas pro meio da época era baixa demais, e isso era o pior defeito que você podia ter. Eu acho que o pior defeito no meio da moda, gente, eu tô falando defeito, mas é na visão deles, tá? Não que eu considero um defeito. Pra eles, o pior defeito era ou você não crescer, não ser alta, ou você não ser magro bastante. Eram os defeitos principais, e aí isso me atormentava o tempo todo. Junto com a questão da altura, que está associado, veio uma outra questão que, gente, eu nunca teria parado pra pensar nisso sozinha. Foi muito influência, sabe, deles. Era o tamanho do meu pé. Eu tenho um pé muito pequeno. Na verdade, hoje em dia eu acho muito bonitinho o meu pé pequeno. Eu acho delicadinho, sabe? Mas na época que eu era modelo, eu sofria tipo um bullying por conta disso. Quando eu tinha 13, 14, 15 anos, que ainda havia esperança de eu crescer, que não ia acontecer, mas havia esperança, quando eu ia para um teste ou para um trabalho, todos os saltos, todos os sapatos que tinham disponíveis para teste, que todo mundo usa, sabe, para fazer o teste, ou no trabalho, para colocar junto com o look, todos eram tamanho L. No Japão, a maioria dos sapatos, a maioria dos saltos, digamos assim, são medidos por S, M, L ou LL, sei lá. O S é o small, né, o pequeno, o M é o medium, que é o médio, e o L é o large. Então, eram medidos assim. Eu calçava M, geralmente, e nos testes todos os sapatos eram L. Por quê? Eles já sabiam que a modelo, quando ela era novinha, que se o pé dela fosse grande, fosse L já, que ela ainda ia crescer bastante. Então, eu lembro que tinha outra menina lá, que ela era nova também, e aí o pé dela era bem maior que o meu, então embora a gente tivesse mais ou menos a mesma idade, ou ela era mais nova, sei lá, o pé dela já cabia no L, então todo mundo ficava feliz porque sabia que ela ia crescer bastante ainda, e ficar mais alta, pelo menos, do que ela era. Então isso era um indício de que tinha esperança, e o meu pé já era pequeno, então ele cabia no M,
O L sempre ficava muito largo. Todo o trabalho que eu ia não servia o sapato. Tinha que colocar papel, meia, tinha que fazer umas gambiarras muito loucas lá, porque não tinha opção de pé M. Nunca tinha pequeno, nunca. Sempre era sapato muito maior do que meu pé. E salto é difícil andar quando é maior, né? Então, isso assim, eu passava muita vergonha. Toda vez que eu ia pôr um salto, gente, eu juro por Deus, era muita vergonha, era um motivo de muita vergonha pra mim, porque eu sabia o quanto aquilo era importante, sabe? Então, o meu defeito naquele caso era colocar lá o meu pé no sapato e o sapato ficar largo. Porque era pro meu pé ser do tamanho do sapato, porque modelo tem pé daquele tamanho, porque modelo é alta. Ai, gente, como isso me atormentou por tanto tempo. Pelo tempo todo que eu fui modelo, isso me atormentou. Porque pensa, não tinha o meu tamanho, sempre, nunca tinha. E mostrava que eu não era o padrão modelo que tava acostumado, entendeu? Hoje em dia, passou, tá? Queria falar pra vocês que passou. Mas, parece pouco, né, falando aqui agora, hoje, assim, tendo uma cabeça diferente, mas na época, gente, isso me fazia chorar. Eu chorava de tristeza por causa dessas coisas. Outra coisa que me impactou por muito tempo foi que eu queria ser loira, eu queria ter o cabelo mais claro na época. Não necessariamente pintar e ficar loira, eu queria que fosse loiro naturalmente. Muitas vezes em Tóquio é tipo uma capital da moda, digamos assim, uma cidade muito, assim, da moda. Você vê modelo na rua o tempo todo. E as melhores modelos, as que eram mais bem pagas, as que pegavam mais trabalho, as mais incríveis, eram modelos russas, principalmente. As modelos russas, elas têm 2 metros de altura, 40 quilos. Naturalmente, são loiras do olho azul, tal, aquele padrão lá. E eu fui de uma agência em Tóquio que o foco era esse tipo de modelo. Eu só entrei na agência porque tinha uma área beauty da agência. A área beauty de uma agência é a área de Rafo, que eles falam, que é de Nikkei, que é de misturas. Uma outra nacionalidade misturada com a nacionalidade japonesa. Então, eles já sabem que são meninas mais baixas, que o mínimo é 1,60, mas a média é 1,65, assim, não chegam a 1,70 geralmente. E tem um pouquinho da descendência, então tem o olhinho meio puxado, o cabelo mais escuro, mas não pode ser preto, porque é Rafo. Se é Rafo, tem que ter meia-meia, então o meu cabelo era da cor certa pra Rafo. Minha altura também tava boa, pra Rafa eu era ótima. E eu sempre tive um rosto bonito, assim, quando eu era mais nova também, né? Eu achava o meu rosto muito bonito e delicado. Então eu pegava muito trabalho de noiva, essas coisas assim, desde bem novinha. Aí, só que como a minha agência não era especializada em Rafa como as outras, e era uma agência especializada em europeias, toda vez que eu ia pra teste, toda vez que eu chegava na agência, toda vez que eu tinha que me envolver em trabalho, em teste, em agência, toda vez que eu tava naquela redondeza, só tinha essas meninas em volta de mim, essas russas. Tinha acho que 2 só, outras, do mesmo estilo que eu, do mesmo perfil. O resto era tudo, tipo aqueles modelos de 2 metros de altura, do tanquinho, sabe, tudo loiro. Só aqueles modelos de capa de revista mesmo. Elas ganhavam, tipo, sei lá, mais de 10 mil dólares por trabalho. Tinha uma que uma vez falou que ganhou 60 mil por uma marca lá de bolsa e ganhou a bolsa ainda, enfim. Então, assim, era uma outra realidade. Então, a gente ia pro teste no mesmo carro, porque a agência tinha 2 carros, 2 motoristas. E aí, às vezes, o teste era no mesmo lugar e às vezes o teste era no mesmo horário. Então, às vezes o teste era o mesmo. Era raro eles me colocarem com elas, porque era perfil diferente, mas já aconteceu. Então, às vezes era no mesmo prédio, sei lá. Então, a gente tinha que ir no mesmo carro. Aí, pensa, eu, chegando lá na agência, podia estar com a autoestima ótima. Chegava lá na agência e falava, oi, não sei o que, não sei o que. Aí, chegava as meninas. 38 metros de altura, gente. O joelho dela batia na minha cara, sabe, das meninas. Muito altas, muito lindas, muito loiras, muito magras. Comendo, sei lá, uma uva de almoço. E assim, muito novas também, eram mais novas que eu. E aí chegava aquele monte de gente de capa de revista que você só vê na Vogue, assim, entrava no mesmo carro que eu e eu ficava lá. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Então, aquilo era muito humilhante. Então, meu sonho era ser igual a elas. Meu sonho, meu sonho, meu sonho. Eu queria muito ser super alta, com aquelas pernas cambito, assim, que já era cambito a minha, mas a delas era muito mais. E aí, ter aquele cabelo loiro, assim... Ai, gente, olha como eu sofri com isso.
Minha autoestima era uma bosta quando eu era modelo. Eu me sentia o pior ser do universo, a pessoa mais horrorosa que existia. Várias vezes eu tava em teste e chegava aquelas meninas com óculos, assim, desfilando praticamente. Chegava no teste e... Ai, triste, triste. Outra coisa que impactou, mas não foi tanto assim, mas eu vejo hoje em mim, é que eu tinha sempre que usar o cabelo assim, ó. Tá vendo que meu cabelo, ele tá todo natural e ele não tem corte? Vocês conseguem ver? Deixa eu ir mais pra trás. Ó, ele não tem corte, ele é meio que reto. Ele é meio que uma coisa só. Quando eu vou lá pra cortar, é uma coisa só. Ó, não tenho franja. Ó, minha franja. A franja tá aqui. Isso é... Eu parei pra pensar nisso, tá? Mas eu percebi que isso acontece por... Ai, meu Deus. Eu tive que parar pra pensar. E eu descobri que isso acontece porque na época era proibido eu cortar o cabelo, principalmente fazer cortes que eu quisesse. Era proibido pintar, era proibido fazer qualquer coisa no cabelo. Quando eu ia cortar, eles pegavam uma régua e cortavam a quantidade que eles queriam. E muitas vezes eu tinha que ir no cabeleireiro deles, lá em Tóquio mesmo. Então, hoje eu não mexo muito no cabelo. Eu já pintei de loiro algumas vezes, porque eu queria matar a vontade de pintar. Mas afinal, é assim que eu vivo, sabe? Tipo, eu vou deixando o cabelo assim e eu acho que tem uma influência inconsciente disso. Outra coisa que hoje eu não tô nem aí, mas na época era muito impactante, era não tomar sol. No Japão tem muito essa questão de manter a pele bem branca, o mais branca possível, e eu não sei se no mundo todo é assim, de não poder tomar sol, mas lá não podia tomar sol nenhum. Então eu lembro de no verão, o Japão é um país muito quente no verão, assim, é um calor absurdo e queima muito fácil. Eu sempre falo pra todo mundo que o sol lá queima mais que aqui e ninguém acredita em mim, gente. Acham que eu tô doida, e talvez eu esteja, mas eu tenho muito essa impressão que o sol do Japão, ele queima, gente, num jeito... É muito fácil ter marca lá, porque ele queima muito, não sei o que acontece. Então eu não podia tomar sol, nunca. E aí tinha vezes que eu até ia pra praia, eu andava com sombrinha preta no verão, gente, com o braço coberto, era um horror. E aí uma vez eu fui pra praia, mas não fui pra tomar sol, eu fiquei embaixo dos negócios, eu fiquei desviando, não fiquei na água, fiz de tudo pra não me queimar, passei protetor, fiz tudo certinho. Mas tava 49 graus, foi um dia que eu fui pra Fukui, que é uma praia que tem no Japão, e esse dia marcou a sensação térmica de 49, até tirei print na época no celular. Foi o dia mais quente que eu peguei, assim, no Japão. E aí acabou ficando com um pouquinho de marca de biquíni aqui. Bem fraquinho mesmo, mas eu pego o corpo fácil, assim. E aí ficou. E aí eu lembro que eu tinha que contar pra agência. E aí, gente, eu procurei na internet, eu tomei banho de leite. Vocês vão rir da minha cara. Mas era um desespero, eu chorava. Eu peguei leite, eu joguei leite em mim, porque eu li na internet alguém falando que funcionava. Óbvio que não funciona, né? Eu joguei leite, eu fiz tudo que falaram e tive que contar pra agência. Elas pediram pra eu mandar fotos, tive que mandar um monte de foto do meu corpo, assim, pra mostrar tudo como que tava. Brigaram muito comigo, falaram um monte. Aí, logo em seguida, meu primeiro trabalho que eu peguei foi de noiva, com um vestido tomara que caia. Ai, claro que tinha que ser, né? Claro. Aí, na hora que eu coloquei o tomara que caia, eles viram a marca. Aqui tem uma marquinha, era tipo assim a marquinha. Aí eles viram a marca. Aí começaram a falar no trabalho. Nossa, mas você não tinha essa marca no teste, não sei o que. Não falaram dessa marca. Aí começaram a tampar com base. E aí sujava o vestido, a base. E não sai, o vestido era branco. E tinham que tampar com base, retocar toda hora, passar pó. E virou uma meleca, foi um horror. E eu me sentindo muito envergonhada, porque, como eu falei, tudo isso que tinha que ser adaptado era motivo de vergonha. Então, pensando novamente, não sou boa bastante para isso. Não deveria estar aqui. Tem pessoas melhores. Será que eles estão me achando, estão decepcionados comigo? Estão me achando feia? Estão me achando isso? Estão me achando aquilo? O tempo todo isso. Bom, a última coisa, que nem é a mais importante, era sobre espinha, acne em geral. Na minha adolescência eu tive bastante espinha no rosto. Eu ainda tenho muitas vezes, eu tô com algumas aqui, agora não dá pra ver, né? São poucas, ó, aqui. Mas eu ainda tô com algumas, mas hoje em dia, que eu tô mais velha, graças a Deus, melhorou bastante. Depois dos 18 anos melhorou. Mas até enquanto eu era modelo, era uma bosta, porque eu tinha muita espinha, eu não sabia cobrir na época. E aí eu ia com base mais ou menos coberta, chegava no trabalho, eles tiravam tudo com o demaquilante, porque tinha que tirar para passar a maquiagem que eles iam fazer. E aí eles viam, eu morria de vergonha com o rosto com um monte de espinha assim, eu morria de vergonha.
E aí eu tinha que me olhar no espelho, assim, eu tentava nem olhar. E aí, às vezes eles comentavam, nossa, sua pele não tá boa e não sei o quê. Aí ficavam cobrindo, e aí eu ficava com vergonha também. Às vezes eu tava lá na foto, vinha retocar a espinha. Ai, gente, como eu morria de vergonha com isso. Eu tenho muito trauma com espinha, muito trauma. Tanto que eu tomei anticoncepcional por muito tempo, porque eu precisava que não ter espinha, aquilo me fazia mais feliz não ter espinha. Então, eu parei e graças a Deus melhorou, mas ainda é uma coisa que eu não resolvi. Porque eu sei que se voltar um monte no meu rosto, eu vou cobrir até a morte e não vou conviver com ela. Então, não superei essa parte. E era isso, gente, que eu tinha aqui na minha lista. Não se preocupem, já tá tudo bem. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu me amo muito. Eu não fico procurando defeitos, eu tento me amar do jeitinho que eu sou. E a minha autoestima tá perfeita hoje em dia. Mas foi uma época que, assim, o meio cruel que é o meio da moda impactou diretamente a forma como que eu me via e começou a colocar na minha cabeça que eu tinha muitos defeitos e que eu tinha que ser diferente. E eu acho, gente, que isso ia acontecer com qualquer pessoa. Ah, menina alta, loira, magra e tal, ela devia se sentir assim também. Eu tenho certeza que ela se sentia assim também. Toda modelo deve se sentir assim. A Gisele Bündchen deve ter se sentido assim em algum momento. Porque eles fazem isso, esse tipo de comparação entre uma pessoa e outra, nunca tá bom, sabe? Ah, a Gisele é perfeita, tá, mas e a outra lá que tem uma coisa que a Gisele não tem? E que é impossível uma pessoa só ter tudo que eles querem. Ninguém é perfeito pra eles, nunca tá bom. E isso é jogado na nossa cara de uma forma muito cruel. Não sei se todo mundo que é modelo passou por isso, eu não sei se no Brasil é assim, mas o japonês é um povo muito perfeccionista, muito frio em alguns momentos, então machucava bastante esse tipo de coisa. E é basicamente por isso que eu larguei o meio e que hoje eu sou muito relutante para fazer trabalhos de modelo. Na Irlanda eu fiz e foi incrível porque não teve essa pressão, não foi através de agência, então foi do jeitinho que tinha que ser, sabe? Foi maravilhoso na Irlanda as vezes que eu fiz. Aqui no Brasil, algumas vezes foram ok, outras já não foram tão boas, mas valeu a experiência. E a partir de agora eu tô recusando quando aparece alguma coisa, eu tô desviando disso, eu não tô me envolvendo nesse tipo de meio agora, porque eu acho que ele não faz bem pro meu psicológico. Eu gosto muito de fotos, mas ao mesmo tempo me remete a coisas difíceis, assim, então eu tenho um pouquinho de trauma ainda com isso. E eu diria que quando alguém me pergunta sobre ser modelo e tal, eu falo que foi legal, mas não foi a experiência da minha vida, assim, porque, como eu falei, envolveu muitas coisas ruins que eu tive que trabalhar por muito tempo. Então, é isso, gente. É um pouco pra vocês verem também que o meio... Tem muita gente que sonha em ser modelo, que fala que é maravilhoso, que fala que é isso, que é aquilo, que queria muito ser, mas não é perfeito igual a gente imagina. Tem muita coisa legal, a gente viaja bastante, tem foto bonita e tal, mas não é esse glamour todo. Eu não consegui aproveitar a parte boa disso, porque eu tava sofrendo demais com as partes ruins. Então, sei lá, tinha muita gente na época que falava, né, nossa, é modelo, como é que é, e não sei o quê. E não era tão bom assim como as pessoas imaginavam, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, contar um pouquinho mais da minha história pra vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, @niokenocabo. Um beijo e até o próximo vídeo.